Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, você apoie deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder novidades notificadas aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte aí, comentando tudo sobre essa vitória gigantesca do Flamengo aí de virada, né? Venceu aí o Red Bull Bragantino por 2-1. Um gol de Léo Pereira e um gol de Wesley, praticamente na sua despedida aí, né, do Flamengo. Vamos ver aí o que a imprensa falou. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Vitória importantíssima, difícil do Flamengo, 2-1 de virada sobre o Bragantino. Terminaram também os outros jogos da rodada, foram 6 jogos na noite desta quarta-feira. Mais cedo no Maracanã, o Palmeiras venceu o Fluminense 2-1. O Mirassol lá no Castelão ganhou do Ceará 2-0, mais uma vitória do Mirassol, 7º colocado. Cruzeiro e Corinthians na Neoquímica Arena empataram por 0-0. Terminou há pouco na Vila Belmiro, o Inter ganhou do Santos 2-1. E o Flamengo venceu o Bragantino 2-1. Além, é claro, do jogo lá do Barradão, em Salvador. Vitória e Sport empataram por 2-2, um jogo eletrizante na sua parte final. Convido vocês aí de casa e vamos começar a falar sobre a rodada. Hashtag troca de passes, vão lá no X, no Twitter, mandem as suas mensagens. O que vocês acharam do desempenho do seu time, se é que ele jogou nesta quarta-feira, tá bom? Participem com a gente aqui do Troca de Passes, que está começando apenas, e tem as participações sempre especiais de Carlos Eduardo O Mansur e Richarlison, e eles vão analisar toda a rodada. Tudo bem, Mansur? Boa noite, bem-vindo ao Troca de Passes. Que vitória importante do Flamengo, depois de um primeiro tempo ruim. O segundo tempo foi bom do Flamengo e com os pés de Vinha, que acho que foi o cara que mudou o jogo, pelo menos para mim, fez a jogada do gol do Wesley. O Flamengo conseguiu uma vitória importante, 3 pontos que mantém o time ali na disputa da liderança. Mansur, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Richarlison, todo mundo que assiste o Troca. Uma noite de futebol que ela foi crescendo ao longo da noite, né? É verdade. Se a gente pegar alguns jogos, por exemplo, o jogo das 7, Palmeiras e Fluminense, não me pareceu um grande jogo. Não. Corinthians e Cruzeiro um pouco mais pegado, mais disputado, mas ainda sem gol, sem tanta emoção. E aí os jogos das 9h30 foram de melhor nível, né? Uma ótima atuação do Flamengo, especialmente no segundo tempo. Eu não achei o primeiro tempo ruim, eu achei o primeiro tempo difícil. Né? Não, eu achei o jogo era muito difícil, que era um jogo de um duelo de pressões muito forte o tempo todo, muito pouco espaço, mas ainda assim eu não achei que era um jogo ruim. Tecnicamente, o ataque do Flamengo no primeiro tempo teve algumas atuações abaixo. O Bruno Henrique, que era importante nesse modelo que o Felipe propôs hoje, não entrou tão bem no jogo. No segundo tempo cresceu, mas o segundo tempo do Flamengo é muito bom. A gente tem bastante coisa para falar sobre essa atuação do Flamengo, especialmente sobre a forma como o time se dispôs em campo hoje, com o Bruno Henrique junto com o Pedro por dentro e o Arrascaeta passando a ser o jogador pelo lado esquerdo. Algo que era, entre aspas, o modelo 2019 do Flamengo, mas que desde então raramente se viu o Arrascaeta sendo usado vindo da esquerda para dentro com 2 atacantes, com o Bruno Henrique fazendo um papel de segundo atacante que ele cai muito melhor, né? Que dá a ele uma condição melhor. E o Flamengo respondeu a algumas dúvidas que essa formação deixava, por exemplo, a capacidade com Arrascaeta e Pedro em campo juntos de pressionar. Um jogo de altíssima exigência, como é o jogo em Bragança Paulista, e o Flamengo conseguiu, através da sua pressão no segundo tempo, ter tanto volume assim como teve para virar o jogo contra o Bragantino, um jogo que ele sai perdendo no segundo tempo com 8 segundos, né? Com o gol do Lucas Barbosa. Então, acho que tem bastante debate sobre esse jogo do Flamengo, que traz muitos pontos interessantes sobre as opções do Felipe Luiz e o Inter e Santos, que foi um ótimo jogo na Vila. Falaremos muito sobre o Flamengo daqui a pouquinho aqui no Troca. Por falar em Santos, Richia, 2 times ali próximos da liderança, né? O Flamengo é o segundo colocado, o Bragantino ainda no G4, apesar da derrota, é o quarto, né? A diferença agora do Flamengo é de 6 pontos. Veja que é uma vantagem importante. Como o resultado de hoje lá é difícil, é sempre muito duro jogar lá em Bragança Paulista contra o Bragantino, né? Poucos times nesse campeonato vão tirar pontos do Bragantino lá em Bragança, né? E o Flamengo conseguiu não só tirar pontos, como vencer o jogo. A gente está mostrando os melhores momentos para vocês do que foi Bragantino 1, Flamengo 2. E Pedro, para minha surpresa, Mansur, começou jogando, né? E aí eu tenho que fazer uma ponderação, não sei se os companheiros vão concordar.
a gente, pelo menos eu, concordei muito com tudo que o Felipe fez ao longo das últimas semanas, a maneira como foi tratado o assunto. Eu achei que ele fez o que era preciso para tentar fazer o jogador voltar ao seu normal, voltar a treinar bem, voltar a se dedicar como um profissional deve fazer no clube. E aí, no jogo passado, depois de 2 jogos ausente, ficou no banco de reservas na partida passada, entrou no final e conseguiu fazer o gol da vitória no clássico contra o Fluminense. Não imaginava o Pedro, apesar do gol, iniciando o jogo de hoje, porque já que ele vinha treinando tão mal, estavam tão abaixo dos companheiros, pensei, não tem condição de jogar muitos minutos. E ele começa a partida de hoje contra o Bragantino. Não te pareceu um pouco de contrassenso o que o Felipe expôs na entrevista, a maneira como ele tratou o assunto até então, e colocá-lo como titular para jogar hoje 87 minutos, como foi contra o Bragantino, Mansur? É difícil responder isso, Felipe, porque, uma das frases mais impactantes do Felipe, ele fala, ele já vinha treinando mal há muito tempo, mas nesse período que ele vinha treinando mal, ele participava de algumas partidas, né? Isso. O que ele aparentemente, a grande questão ali foi a semana, né? Foi aquela semana específica. Quando ele fala é o último no GPS, em todos os quesitos, ele se refere aos treinos daquela semana. É evidente que a entrevista dá a sensação de um jogador muito distante dos demais. Dá. E de fato, surpreende. Agora, a gente não sabe como foi essa semana, como a coisa foi costurada dentro entre Felipe, jogadores, elenco, como o próprio elenco recebeu isso. E também tem que pesar que as opções disponíveis para o jogo hoje entregam muito menos do que eventualmente o Felipe imagina que o Pedro pode dar tendo evoluído nos treinos nos últimos dias. Então, assim, eu não acho, se você me perguntar, está surpreso? Estou surpreso. Agora, eu não cravaria que é uma incoerência ou um contrassenso. Eu acho que depende muito de como foi a semana, algo que a gente não percebeu internamente, como o grupo percebeu a condução desse episódio internamente e o que o Felipe entende que o Pedro deu a ele durante esses dias, pelo menos sinalizando à comissão técnica uma vontade de colaborar. E aí, completo, perguntando para vocês, já vamos colocar Eric Faria e Ramon aqui no papo. Pergunto, o Pedro rendeu o que se imaginava? Justificou a escalação? Não, eu acho que não foi nenhum grande jogo do Pedro, não. Acho que a forma como o Flamengo jogou hoje deixou o Bruno Henrique, que tecnicamente no primeiro tempo foi mal, no segundo tempo cresceu, deixou ele numa condição à vontade. Eu gosto de algo que a gente não via há muito tempo, que é o Arrascaeta fazendo esse papel da esquerda para dentro. Quem ficou mais fora do jogo durante boa parte do tempo foi o Pedro, embora contra um time. E acho que tem um outro aspecto que eu acho que é um Bragantino que pressiona demais por característica. E acho que o Felipe Luiz ponderou isso também, de ter mais um jogador com capacidade de, quando o Flamengo não conseguisse sair, receber essa primeira bola pelo alto. Isso aconteceu algumas vezes, alguns duelos, e ele teve participação nessa parte do jogo. Acho que isso também pesou para a escalação dele. Não foi um jogo vistoso, um grande jogo do Pedro. Acho que outras opções de ataque renderam melhor do que ele. Agora, acho que o segundo tempo, como coletivamente, o segundo tempo do Flamengo é muito, muito bom. E aí é preciso dizer, porque até eu tinha essa dúvida, o Flamengo hoje foi... Se você pensar qual o jogo que exige mais intensidade no Campeonato Brasileiro, esse é um deles. Um deles é o jogo contra o Bragantino em Bragança. O Flamengo, com Arrascaeta e Pedro, foi dominante no segundo tempo a partir da qualidade da sua pressão. E outras perguntas que sempre se fez desde 2019. Passados tantos anos, o Arrascaeta sustenta ser jogador de lado de campo. Ele vai sustentar quanto melhor for a pressão do time, porque vai evitar que ele dê menos piques para trás. E no final do jogo, ele ainda tinha gás para terminar o jogo combatendo na lateral do campo, perto do campo de defesa. Por quê? Porque ele passou boa parte do jogo, segundo tempo em especial, correndo praticamente até a intermediária ofensiva do Flamengo e não precisando voltar muito além disso. Então, o futebol não tem respostas exatas, né? Sim. Isso não é possível fazer, esse time não consegue jogar junto. Consegue em determinadas circunstâncias, se o jogo atender a determinado tipo de exigência. Quanto mais organizada é a sua pressão, você às vezes consegue fazer mesmo com jogadores que não são, às vezes, tão afeitos a esse tipo de jogo. E hoje o Flamengo pressionou bem a ponto de sustentar o jogo com essa formação. Deixa eu colocar aqui no papo, então, aproveitar para chamar Eric Faria e Ramon. Os dois participaram da transmissão do Premier.
nessa vitória do Flamengo, 2-1, vitória super importante lá em Bragança Paulista. Queria colocá-los nesse papo, abrindo essa vitória importante, falando sobre a questão do Pedro. Tudo bem, Ramon? Eric, bem-vindos ao Troca, amigos. Tudo bem, Diniz, Tudo ótimo. Rick, Mansur. Boa noite quem está em casa também. Até aproveitando essa fala do Mansur sobre a Arrascaeta. No primeiro tempo ele sofreu muito com essa marcação. O Bragantino usava muito essa bola longa em cima dele, ficava ali o Lucas Barbosa. No segundo tempo, o Flamengo no primeiro tempo não tinha o lado esquerdo da profundidade, porque jogou Varela, que é um lateral direito, e ele caía eventualmente o Arrascaeta que vinha por dentro, às vezes Bruno Henrique, sem tanto espaço para articular as jogadas. No segundo tempo, através de um posicionamento no qual o Varela ele sobe um pouco mais o seu jeito de jogar e atrai um pouco mais a marcação do Hurtado. O que acontece? Liberava as costas do Hurtado. E aí começou a cair o Bruno Henrique ali, o Flamengo começou a usar essa bola longa em cima do Bruno Henrique e facilitou um pouco as jogadas do Flamengo por aquele lado. Depois entrou o Vinha, equilibrou, distribuiu mais as jogadas, o Flamengo fluiu. Mas foi um jogo, né, Eric, mais truncado no primeiro tempo, mais feio mesmo, a palavra foi essa, né? Muito jogo de xadrez, muita pressão encaixada, tanto de Flamengo quanto do Bragantino. Mas aí veio o segundo tempo, o gol, né? Belíssimo gol, por sinal, do Bragantino, uma jogada ensaiada. Destravou o jogo. Bom, tudo bem, Eric? Boa noite, amigo. Boa noite, amigos. Cara, assim, eu acho que o Pedro fez o melhor jogo dele dos últimos tempos. Eu já discordo um pouco do Mansur. Em relação aos jogos que ele vinha fazendo, por exemplo, eu achei que ele foi muito bem, assim, principalmente no segundo tempo. Achei que ele conseguiu arrastar a defesa do Bragantino para a altura do meio-campo e dar as costas para o Bruno Henrique correr. Acho que quando a bola veio no pé dele, ele conseguiu participar, dar continuidade nas jogadas. Achei que, por exemplo, se a gente for levar em conta os jogos que o Pedro fez como titular no Mundial contra o Esperance e contra o LA, achei que o Pedro hoje jogou melhor. Achei que ele conseguiu participar mais do jogo. No primeiro tempo, por exemplo, 2, 3 vezes ele conseguiu fazer aquilo que o Felipe pede, que é pressionar a saída de bola do adversário, obrigou o Cleiton a dar chutão para a lateral. Achei assim, me surpreendeu, como a todos vocês, assim, a escalação do Pedro como titular, não imaginava, mas achei que a resposta que ele deu em campo foi muito boa, tanto que o Felipe só o tirou com 40 minutos do segundo tempo. Exatamente. Minutos. Ele jogou, ele saiu com 42. Já com a virada, eu achei até que ele fosse sair antes pela questão física e tal, quando o Flamengo empatou, eu imaginei que o Felipe fosse tirar o Pedro e botar o Juninho para dar mais força ali na frente, de tentar pressionar ainda mais a defesa do Bragantino, mas o Felipe continuou apostando no Pedro. Assim, eu achei que o Pedro me surpreendeu muito positivamente a atuação dele, assim, não imaginava que ele pudesse ter a atuação que ele teve hoje. E concordo com o Mansur. Aí agora eu já concordo com o Mansur. Acho que o segundo tempo do Flamengo foi muito bom. Foi bom. Muito, assim, dos últimos 3 jogos, se a gente for levar em conta Santos e Fluminense, achei que o Flamengo dominou amplamente o Bragantino no segundo tempo. Assim, o Bragantino fez o gol na saída de bola, depois a gente até mostrou nos melhores momentos uma cabeçada do Sacha, e só. Depois o Flamengo empurrou o Bragantino para trás. Os 2 zagueiros do Flamengo hoje fizeram um partidaço com a bola, o Léo Ortiz e, sobretudo, o Léo Pereira. Os que mais o segundo gol nasce num passe espetacular do Léo Pereira, meio surpreendente até. Pro Vinha, né? Pro Vina. E o Vina entrou muito bem no jogo também. Muito bem, né? eu acho que foi quem... Então é isso, galera. Chegamos mais ao fim do vídeo aqui no canal. Espero que tenham gostado, né? Vimos aí a imprensa aí, ele elogiando bastante o Flamengo, a atuação, né? Venceu o jogo de virada, um jogo muito difícil. Se não me engano, o Flamengo não ganha, né? Lá na casa do Bragantino há 19 anos, né? Então é um time muito difícil de vencer lá, e o Flamengo foi lá, né, e bateu esse tabu aí, quebrou no caso esse tabu e venceu, né, e se aproxima mais da liderança, né, visto que o Cruzeiro empatou contra o Corinthians, né, então o Flamengo ali está com o jogo a menos, né, se não me engano está com um ponto atrás só, né, do Cruzeiro, né, então isso é muito importante, que o Flamengo, né, vencendo no próximo jogo aí, já passa o Cruzeiro com um jogo a menos. Então, se você gostou do vídeo, galera, deixa seu like aí pra gente, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.